Então, seja W igual a R3, né, que é o espaço, né, tridimensional, mostra que W é subespaço de V, né, onde o W é definido por essa terna ordenada, onde a terceira coordenada é nula, né, e o A e o B pertencem aos reais. Ok? Então, nesse caso aqui, o W é um plano XY. Então, o que nós temos que fazer para verificar se um pedacinho do R3 é ou não subespaço vetorial, né? Como nós vimos, o elemento neutro, ele tem que pertencer a ele, seria uma propriedade, tá? E depois, se eu pegar dois elementos de R3 e dois escalares, essa soma, né, onde cada um elemento é multiplicado por um escalar, também tem que pertencer a W. Tudo bem? Então essa é a ideia que a gente vai provar. Vamos começar então pela primeira propriedade, que vamos chamar de I, né? Será que o elemento neutro ele pertence a W? Então nós não sabemos, né? E aí nós queremos responder essa pergunta. Será que ele pertence? Será que ele não pertence? Né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer para verificar se ele pertence é o seguinte, ó, se a gente pegar, por exemplo, o conjunto 0, 0, 0, né? Então quer dizer que o 0 aqui que a gente está falando se pertence a W, ele em R3, ele é representado por 0, 0, 0, porque tem 3 coordenadas, não é? Ok? Isso daqui essa terna ordenada aqui, onde todos os elementos são nulos, eles pertencem, essa terna ordenada pertence a R3, tá? E esse primeiro elemento, tá? Ele pertence a R, não pertence? Não é um número real? Então satisfaz aqui, ó. E o segundo elemento, ele também é um número real. Tá certo? Então quer dizer, já que eu tenho uma terna ordenada que pertence a R3, o terceiro elemento dela é 0, né? E os dois primeiros pertencem aos números reais, como está na definição de W, tá? Então quer dizer que esse elemento aqui, ó, ele pertence a W, tá bom? Porque ele tem todas as condições que os elementos de W, de acordo com essa definição aqui, eles têm que ter, né? Tem dois números que são reais e o terceiro é 0. Só que esses dois números que são reais, não tinha nada que falar que eles têm que ser não nulos. São reais, né? Então eles podem ser inclusive o 0, que é número real. Tá bom? Então a gente provou a primeira, né? A primeira condição, quer dizer, o W ele contém um elemento neutro de R3. Qual é o elemento neutro? É esse aqui, ó. Então essa é a primeira condição que um subconjunto de um espaço vetorial tem que satisfazer para que ele seja chamado de subespaço vetorial. Beleza? Muito bem. Vamos para a segunda agora, segunda condição. Muito bem. E agora falta testar a segunda propriedade. Tá? Qual que é a segunda propriedade? Então a segunda propriedade a gente quer saber assim, ó, sejam, né? Vamos pegar dois elementos de W. Tá? Então V e U pertencentes a W. E dois escalares, alfa e beta, pertencente aos reais. Ok? Já que V e U pertencem a W, tá? O que a gente tem? Então a gente tem que escrever o V e o U no formato dos elementos de W. Qual seria o formato? Então eu vou ter dois números reais, qualquer um, tá? Pode ser x e y, por exemplo, e o terceiro número tem que ser 0. Isso para o V, né? Aí se eu vou definir o U, eu defino só que com outras letras, daí. Né? Então o U, por exemplo, ele vai ser A e B, por exemplo, né? E 0. Tá? Então vai definir elementos diferentes e coloca letras diferentes. O que a gente quer saber? Nós queremos investigar se eu pegar, por exemplo, o alfa vezes o V, né? Mais o beta vezes o W. Se essa conta ainda pertence ao conjunto W maiúsculo,
que é o subespaço. A é U ali, né? Vamos colocar aqui. Ó. Aqui é U. Então, os dois elementos que a gente chamou um de V, o outro de U. Né? Ó, então, beta vezes U. Né? Vamos ver se essa conta pertence a W. Ok? Como é que a gente faz, então? Vamos fazer aqui. Ó. Então, se a gente pegar alfa vezes V, vai ser alfa vezes x, vírgula y, vírgula 0. Mais beta vezes U. Beta vezes A, vírgula B, vírgula 0. Ok? Se a gente fizer essa conta, a gente vai multiplicar aqui, ó, todos os termos. Né? Tanto por alfa como por beta. Multiplicando o primeiro, então nós vamos ter o quê? Alfa x, alfa y e 0. Né? Porque se a gente fazer alfa vezes 0, vai dar 0. Mas, aí a gente faz a mesma coisa com beta. Né? Mais beta A, beta B e 0. Ok? Isso daqui, né? Como é uma soma, tá? A soma de coordenadas em R3, como é que ela é definida? Ela é definida pegando o primeiro somando com o primeiro, o segundo termo somando com o segundo e o terceiro somando com o terceiro. Tá? Então, essa é a ideia da soma para elementos de R3. Ok? Bom, pensando nisso, né? Aí nós vamos somar isso daqui. Vou continuar aqui embaixo. Ó. Então vai ficar alfa x mais beta A, vai ficar alfa x mais beta A. Isso daqui pertence à primeira coordenada do resultado. Ok? A segunda coordenada, então, vai ser o quê? Alfa y mais beta B. E a terceira coordenada vai ser 0. Ok? Bom, é importante a gente observar aqui que o alfa, o x, o beta e o A são números reais, não é? Porque o x e o A, eles pertencem a W. E pela definição de W, né, as coordenadas dentro da perna são reais. Então, quer dizer, isso daqui pertence aos reais, não pertence? Toda essa conta. Porque aqui nós temos alfa, x, beta e A. Todos eles são reais. Né? Então, a multiplicação e soma de reais continua sendo número real. Ok? Por outro lado, aqui também, ó, esses aqui também são números reais. Né? Então, quer dizer, nós temos uma terna ordenada, onde os dois primeiros coordenadas são reais e a terceira coordenada é nula. Né? Significa o quê? Que isso daqui pertence a W. Porque todos os elementos de W são escritos dessa forma. As duas primeiras coordenadas números reais e a terceira coordenada nula. Tá bom? Então a gente provou o quê? Que o W contém um elemento neutro e que essa conta pertence a W. Tá? Aí a nossa conclusão, tá? Então disso daqui a gente conclui o quê? Que W é subespaço de R3. Né? Se ele obedeceu essas duas condições, então significa que esse W é subespaço de R3. Ok? Aí a gente fecha essa ideia. Tudo bem?